O grão, que geralmente vira farinha, é o trigo. Os moinhos usam o trigo de alto teor de proteína ou tipo duro para fazer pão, e de baixo teor ou do tipo mole para bolos e doces. O trigo destinado para outros produtos tem um teor médio. Assim que chega o carregamento de trigo, uma sonda de grãos faz a avaliação de amostras de toda a carga. Se as amostras passam pelo controle de qualidade, o moinho libera o caminho para jogar o trigo numa esteira subterrânea. Dali, o grão vai para uma máquina de limpeza, onde o sistema de peneiras remove as impurezas como palha, gravetos e terra. O trigo então vai para os silos de armazenamento até a hora da moagem. O teor de proteína do trigo varia de tipo para tipo. Por isso, o primeiro passo é misturar as variedades certas de trigo para obter o tipo de farinha que vão fazer. Do misturador de trigo, passa por um segundo sistema de limpeza, mais intensiva, que remove a menor das impurezas, como sementes de ervas daninha e poeira. A caminho das moedeiras, uma escala rastreia as quantidades de produção. A linha vertical de produção deste moinho tem uma altura de 5 andares. A gravidade se encarrega de levar o trigo para baixo, através de uma sucessão de máquinas de moagem. Cada uma delas moe o grão entre rolos de aço, depois o peneira. Partículas grandes demais para passar pela peneira continuam descendo até a próxima máquina de moagem, e assim por diante. Na última máquina, o que não foi totalmente processado é aspirado para cima para começar o ciclo novamente. Os moinhos produzem farinha de trigo branca peneirando apenas a parte interna e mole da semente do trigo, chamada de endosperma. Isso requer que se remova o farelo, a casca dura do trigo e o germe, sua semente. Essa separação começa assim que a casca do trigo entra na primeira máquina de moagem. Rolos trituram o germe e o farelo e fazem o endosperma ficar em pedaços chamados semolina. A peneiração remove o germe e solta os pedaços de farelo, mas muito da semolina permanece coberta pelas partículas de farelo. Por isso, entre cada máquina de moagem há um purificador, uma máquina que usa correntes de ar controlada para tirar o farelo mais leve da semolina mais pesada, permitindo que as peneiras separem os dois componentes. A semolina passa repetidas vezes pelos ciclos de moagem, peneiragem e purificação até ficar completamente limpa. Só então ela é moída e transformada em farinha. A semolina moída passa através de uma série de peneiras. Isso garante que não saia da última máquina de moagem até que tenha a textura fina apropriada. Existem 3 tipos de farinha de trigo branca. A farinha de pão tem alto teor de proteína e permite que a massa cresça com uma textura firme. A farinha de bolo tem pouca proteína e uma textura mais esfarelada. As outras farinhas estão no meio termo. Seu teor médio de proteína o torna adequado para fazer pães e bolos. No fim da produção, o moinho de trigo produziu 3 produtos distintos: farelo, usado para alimentar animais e cozinhar; farinha de trigo branca; e germe de trigo para o mercado de comida saudável. Os subprodutos são usados na alimentação de gado. No laboratório de controle de qualidade do moinho, eles fazem o produto para o qual a farinha é indicada e examinam sua aparência, textura e sabor. Eles usam equipamento especializado para calcular o volume, a densidade, o teor de proteína e o nível de umidade. Com os produtos destinados para venda a varejo, como esses biscoitos, é especialmente importante medir as dimensões. Se a massa se expandir demais, os biscoitos não vão caber na embalagem. Antes de empacotar, o moinho enriquece sua farinha branca com vitaminas e sais minerais. Isso substitui as vitaminas e os minerais perdidos durante o processo de remover o farelo e o germe. Os sacos são sacudidos para acomodar a farinha. Sacos de farinha de vários tamanhos vão para supermercados, restaurantes e padarias, enquanto navios cargueiros levam cargas maiores de farinha para panificadoras industrializadas.